Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez para, diante desse vídeo, externar o nosso devocional nesta manhã. E para tal coisa usaremos o texto que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 42, verso 1 e 2, que diz: Sabedor Jacó que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos: Por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou, tendo ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Vamos orar nesta ocasião. Senhor Deus, glorioso Pai, exaltado e glorificado seja o teu nome, porque tu és Deus em cima nos céus e contempla toda a terra. Venha a nós o teu reino. Senhor, supre as nossas necessidades. Senhor Deus, livra-nos do mal segundo a tua boa e graciosa vontade. Ó Deus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Senhor Deus, porque teu é o reino, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Ó Deus, que o Senhor mesmo, através do teu Santo Espírito, nos conduza debaixo das tuas misericórdias, para que possamos no Senhor guardar as tuas ternas palavras em nossos corações, ou cada um daqueles que foi alcançado por esta fala, por essa mensagem, Senhor. E tudo isso nós te pedimos orando em nome de Cristo Jesus, teu Filho, que vive e reina eternamente. Amém. Há uma descrição do príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, que diz que a fome é um laço estrangulador em todas as nações. E o que nos parece no texto bíblico é que Jacó e sua família sofreria muito por causa da fome. Mas Deus, que é um Deus de providência, que nunca esquece do objeto ou dos objetos do seu amor, havia estocado grande quantidade de cereais para o seu povo. É essa descrição do contexto do texto o qual acabei de mencionar. Do texto que se encontra em Gênesis capítulo 42, verso 1 e 2. Deus havia avisado os egípcios, antes que houvesse escassez, que haveria anos de fome. Haveria anos de bonança, haveria anos de muitos frutos, de muitos cereais, haveria anos de frutividade, mas haveria anos de escassez. E Deus mesmo ordena que eles, os egípcios, acumule, armazene grãos durante anos de fartura. Jacó não esperava receber ajuda do Egito, é fato. Mas veja, os grãos e os mantimentos cereais não estavam armazenados na terra prometida, não. Os grãos não estavam armazenados na parte geográfica o qual se encontrava Jacó. E por isso era algo inesperado que Jacó precisasse da ajuda num outro estado, numa terra estranha. Não era de se esperar, muito menos ainda, que a ajuda para Jacó viesse do Egito. Mas era lá que havia, porém, os grãos estocados pelo próprio Deus para Jacó. Os grãos estocados de cereais que havia para Jacó estava exatamente numa terra estranha, numa terra inesperada. Agora nós vivemos em um país que é denominado cristão. Nós vivemos em um país, nós precisamos refletir sobre isso, em um país que é denominado cristão e, por sua vez, há milhares e milhares de pessoas que se denominam evangélicos, crentes.
Agora eu digo uma coisa para você: se você é cristão, se você é crente, se você é evangélico, se você é gospel, porque o sentido bíblico é tudo a mesma coisa. Veja, ainda que todas as coisas pareçam estar contra nós, estar contra você, ainda que pareça que todas as coisas dê errado para mim, para você, a palavra de Deus para as nossas vidas é: descanse, descanse seguro no fato de que Deus faz provisão em benefício para o seu povo. De algum modo, em algum lugar, de alguma maneira, Deus livrará e fará provisão. Veja, é isso que nos apresenta o texto bíblico. Jacó não esperava que a sua provisão, ou que a provisão de Deus estivesse lá no Egito. Mas eu preciso refletir ainda. O lugar de onde surge a provisão, o lugar de onde surge o livramento para as nossas vidas, pode ser o lugar mais inesperado do mundo. Pode ser o lugar mais inesperado para mim, para você. Mas com certeza nós precisamos crer que o livramento virá, a provisão será efetuada pelo Deus que decretou todas as coisas e um Deus que pela sua supremacia exerce providencialmente todas as coisas que ele decretou pelo conselho da sua própria vontade. Esse é o Deus o qual nós servimos. E nós precisamos refletir, porque nós estamos passando por dias difíceis. Nós estamos passando por dias turbulentos. Por dias que parecem ser desesperador. Nós passamos por momentos onde as pessoas, onde os homens não têm mais confiança, não tem mais como confiar no outro homem, não tem mais como confiar no estado político qual nós vivemos, não temos mais como confiar nos medicamentos que estão diante dos nossos olhos, não tem como confiar. Mas veja, mesmo nesses momentos, onde parece não haver ajuda, vamos nos remeter, irmãos, você que me ouve, diante desse vídeo, vamos nos remeter àquilo que aconteceu com Elias. Elias estava afligido, Elias fugiu, Elias estava em uma caverna, e Elias ali, como foi que a provisão chegou até ele? Foi através de homens? Foi isso? Não. Não foi através de homens. Então, diante disso, mesmo quando homens não possam ou não nos dê alimento, mesmo quando os homens não consigam fazer algo por mim e por você, Deus provê. Porque Deus proveu e os corvos alimentaram Elias. Então, somente isso. Mesmo que não haja trigo, ou que a terra não produza trigo, que a terra não produza alimento, mesmo assim, eu preciso entender que esse Deus, que é um Deus de provisão, Ele abrirá as comportas do céu para derramar chuva. Não. Do céu gotejará, uma vez Deus abrindo as suas comportas, maná para o seu povo. Não foi assim para o povo que caminhava no deserto em direção à terra prometida. Deus fez isso, e por conseguinte nós precisamos ter bom ânimo e descansar tranquilamente no Senhor. Sabe por quê? Você que me ouve nesse instante, Deus pode fazer e pode prover em meia fonte de aflição,
oásis de deleites. O Deus o qual nós servimos é assim. O Deus o qual nós servimos, ele, além de ser um Deus eterno, ele é um Deus supremo. E a pergunta é, nós que entendemos ou que sabemos um pouco de geografia, onde é que o sol nasce? O sol nasce no leste, é bem verdade. Mas se o nosso Deus quiser, amanhã mesmo, ou no dia seguinte, o qual nós estamos vivendo, Ele pode fazer com que o sol nasça no poente. Porque Ele é Deus. E Ele pode fazer e fará prover em fonte de aflição, oásis de deleites, porque Ele é Deus e Ele faz tudo em conformidade com a sua vontade, e esse Deus faz tudo em conformidade com a sua infabilidade, porque Ele é um Deus que não tem falha, Ele é um Deus santo, Ele é um Deus perfeito, e segundo a sua imutabilidade, Ele não nos deixará. Ele não nos afligirá no sentido de que nós iremos perecer. Então não aflige o seu coração. Não se atemorize a sua mente. Porque o Deus o qual nós servimos, Ele havia preparado para o povo, para a família de Jacó no Egito. Ele havia preparado um homem. E esse homem ele colocou como governador do Egito, colocou autoridade sobre esse homem e colocou todas as coisas naquela ocasião sobre esse homem. Mas sim, você pode dizer, pastor, mas foi lá no Egito, foi lá com José, foi lá com a família de José, foi lá com Jacó, com os seus irmãos, foi lá com nossos patriarcas, e nós ainda temos muito mais. Deus tem guardado provisão para mim e para você, na pessoa do seu Filho Cristo Jesus. Toda autoridade foi dada a Jesus Cristo nos céus e na terra. Isso é descrito lá em Mateus capítulo 28, verso 18. Toda autoridade foi dada ao Filho de Deus, então nós precisamos crer nisso. Jesus Cristo, Ele nos concederá livramento, Ele concederá livramento ao seu povo ainda hoje. O Deus que nós cremos não mudou, o Deus que nós cremos é um Deus de provisão. Então, diante disso, eu e você, todos nós precisamos nos colocar diante do trono de Deus e pedir a Ele tão somente, na pessoa de Jesus Cristo, prover aquilo que necessitamos para a nossa vida, Senhor. Temos apenas que pedir e esperar pacientemente que receberemos. O Senhor perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, é Ele as nossas incredulidades, porque muitas das vezes nós não confiamos mais nesse Deus, por isso que nós precisamos diuturnamente olhar para as Escrituras e pedir: Deus, perdoa as nossas incredulidades e nos atrai a olhar para a tua fidelidade, Senhor. E certamente, irmãos, você que me ouve, nós receberemos do Senhor e Salvador Jesus Cristo graça sobre graça. Porque Ele prometeu estar conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação do século. Que eu e você possamos confiar diuturnamente nesse Deus da provisão. Que Deus nos abençoe na pessoa do seu Filho, Cristo Jesus, nosso Senhor.